Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar sobre Guerra nas Estrelas, né? Estamos aqui no Estúdio 3, né? E eu quero conversar com vocês sobre o quinto episódio, né, dessa temporada da Ahsoka Tano, que tá realmente bem bacana, tá? Esse quinto episódio é um episódio relativamente longo, ele tem uns 53 minutos, tá, gente? E é um episódio que vai dar continuidade a essa história, né? Esse filmão aí de vários episódios, tá? A gente se lembra que o episódio anterior tinha terminado no encontro da Ahsoka Tano com Anakin Skywalker, né? Num plano relativamente etéreo, né? Como se tivesse dado a entender de que ela tinha, sei lá, morrido, né? Ela perdeu uma batalha, foi parar nesse outro mundo aí, foi para, né, à frente desse Anakin Skywalker. O Anakin Skywalker falou o seguinte: eu vou terminar o seu aprendizado, tá? E você tem duas opções, né? Viver ou morrer, né? E aí eles começam a fazer um duelo ali acalorado de sabres de luz, né? Porque é isso que o fã de Guerra nas Estrelas gosta, né? Depois, do nada, assim, aparece a Ahsoka, né, e o Anakin durante as Guerras Clônicas, né, a Ahsoka já com aquela feição mais adolescente, né, que a gente conhece das animações, né, os dois ainda ali discutindo várias questões, né, de que se ela deve ou não voltar a viver, se ela deve ou não, entendeu, escolher viver ou escolher morrer, coisa e tal. A coisa ali estava meio indo para a seguinte vibe: se você escolher o lado sombrio da força, como eu, Anakin, escolhi, né? A tua tendência é a morte. Se você não escolher o lado sombrio da força, a tua tendência é você voltar à vida, né? E aí a gente fica o episódio inteiro ali com os dois duelando, com os dois conversando, com os dois passando por essa situação das guerras clônicas, coisa e tal, até que a Ahsoka chega e fala: eu vou escolher viver, né? E aí o Anakin, feliz, né, com a sua pupila, né, feliz com a sua discípula, né, vê que ela toma a decisão certa, né, e ela acaba voltando à vida e ela acaba sendo resgatada. Nesse meio tempo, né, na história B, né, a Hera Syndulla está lá no planeta, né, ela vai para o planeta contra, vamos dizer assim, as ordens, né, superiores do Senado, né, dessa nova república, né, e ela acaba, né, junto com o filho dela, que era o Jason, né, que tinha também essa coisa da força, né, tinha também essa coisa de poder ser treinado na força, esse poder da força, coisa e tal, né? O Jason, ele sentia que no mar estava vendo, ele estava escutando um duelo de sabres de luz, né? E a Hera Syndulla pediu para os X-Wings que vieram junto com ela, né, ficarem ali procurando, né, qualquer sinal de qualquer coisa, até que no momento eles acabam encontrando, né, a Ahsoka Tano, né? Então esse capítulo ficou mais ou menos nessa história, ficou mais ou menos nessa vibe aí. Agora, o que apareceu de interessante nesse capítulo, né? A gente viu, né, que a Morgana e os seus comandados acabaram levando, né, a Sabine, né, para aquela outra galáxia onde está o Tron, né? Eles acabaram indo, né? Eles destruíram o mapa para ninguém ir atrás deles, então aparentemente não tinha, né, como a Ahsoka ou a Hera Syndulla irem atrás, né, da Morgana, né, e da Sabine, né? Só que o que acontece? Já tinha aparecido num episódio anterior, né, algumas baleias voadoras, isso mesmo, gente. Algumas baleias voadoras que fazem viagens no hiperespaço. Olha só que coisa interessante, né? E aí a Ahsoka vai meio que se comunicar telepaticamente, né, usando a força, né, com essas baleias, né? Ela acaba, vamos dizer assim, entrando num acordo com essas baleias. Ela entra com a sua nave dentro de uma dessas baleias, a baleia abre a boca, ela entra, a nave fica lá guardadinha lá dentro, e aí elas fazem a viagem ao hiperespaço, entendeu? Atrás, né, do Grão-Almirante Thrawn, né? Mas é aquela coisa, né? Será que as baleias vão para a mesma galáxia onde está o Grão-Almirante Thrawn? Ninguém se sabe, né? É uma questão de risco, é uma questão de sorte,
E foi como a Ahsoka falou, é melhor você ir para algum lugar e não ser o lugar certo do que você ficar parado aqui e não fazer nada, né? Então o episódio ele termina, né, com essas baleias entrando no hiperespaço, né, uma coisa muito louca, né? Quem escreveu isso deve ter fumado uma purinha muito legal, porque o cara estava muito louco quando escreveu um negócio desses, tá? Mas é interessante que quando você vê a Ahsoka se comportando, se comunicando telepaticamente com essas baleias voadoras aí, cara, é impossível você não fazer uma alusão à Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa, né? O famoso episódio, o famoso filme das baleias, né? Onde a tripulação da Enterprise tem que pegar um casal de baleias jubartas do século XX e levar para o século XXIII para se comunicar com uma sonda alienígena, né? Porque o Spock também faz um elo mental com umas baleias. Então, cara, você vendo esse episódio, a impressão que dá é que eu já vi isso em algum lugar, né? E a impressão que dá é que se bebeu dessa fonte aí de Jornada nas Estrelas, né? Desse longa-metragem Jornada nas Estrelas 4, Volta para Casa, que na minha modestíssima opinião, tá, gente? Não precisa ser a opinião de todo mundo, tá? Foi a melhor coisa que Jornada nas Estrelas já fez até hoje, tá? Em todos esses, sei lá, 57 anos de série, de Star Trek, coisa e tal. E foi muito legal você ver Guerra nas Estrelas brincar um pouco com isso, né? Fazer meio que uma referência a isso, né? Porque a impressão que dá é que houve uma referência a isso, sim, tá? Com relação a Hera Syndulla, né? Ela acaba não indo com a Ahsoka, né? Porque ela precisa prestar contas lá ao Senado Galáctico da sua insubordinação, né? E inclusive ela está ameaçada inclusive de perder a sua patente. O episódio deixa também a entender isso, né? Então agora o próximo passo, né, é ver o que vai acontecer, né, nessa viagem da Ahsoka, o que vai acontecer também com a Hera Syndulla, né, no caso, tá? Que tá lá com o filho dela. Ah, gente, muito importante, o Jacen, né, que é filho da Hera Syndulla, ele é filho da Hera Syndulla com Kanan Jarrus, né, do Rebels, né? Muito importante falar isso também, por isso que ele tem, vamos dizer assim, essa coisa de ser sensível à força que nem o pai, porque o pai era um cavaleiro Jedi, né? E outra coisa também que eu confesso a vocês que eu preciso rever no quarto episódio é que tem uma galera falando por aí, né, nas redes sociais, que o Kanan Jarrus apareceu de relance no quarto episódio. Eu confesso a vocês que eu não vi isso, tá? E eu preciso correr atrás disso para ter, vamos dizer assim, entender o que foi essa historinha aí que a galera tá falando aí, tá? Mas é isso, a série da Ahsoka ela tá legal pra caramba, eu confesso a vocês que eu tô gostando muito, tá? Essa coisa da gente ter um episódio da Ahsoka junto com Anakin Skywalker e o Hayden Christensen voltar, né? A Guerra nas Estrelas, isso é uma coisa muito bacana, tá? Isso realmente faz a gente se relembrar dos longas, né? Dos episódios 1, 2 e 3, né? Faz a gente se lembrar das Guerras Clônicas, faz a gente se lembrar de Rebels, né? Então essa série ela tá amarrando muitas coisas aí, ela tá com muitas referências, né? E está sendo mais um tijolinho aí que está sendo colocado na construção, né, desse cânon, né, desse universo de Guerra nas Estrelas que só está começando a ser montado mais efetivamente agora, né, porque ficou 30 anos aí parado, né, os filmes, né, e a gente viu os fãs, né, que montando esse canon, né, escrevendo livros, né, fazendo a série Legends, né, que até hoje não é considerada canônica, né? E algumas coisas são canonizadas, como Tron, por exemplo, e outras não, né? Então é interessante a gente perceber como esse cano de Guerra nas Estrelas está sendo construído agora, tá? E está sendo bacana, gente. Eu confesso a vocês que eu estou gostando. Eu não estou sendo muito exigente, não. Que eu acho que o pessoal ultimamente tem reclamado demais e tem sido muito chato. Quer dizer, cada um tem direito a ter sua opinião, cada um tem direito a ter o seu gosto, entendeu? Mas eu confesso a vocês que eu não tô ficando muito... até como fã antigo falando isso, tá, gente? Eu não tô ficando muito decepcionado com os rumos que Guerra nas Estrelas tá tomando hoje em dia, não. Pelo contrário, eu tô até gostando do que tá acontecendo. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtodojunto.com.br e futuramente a gente conversa mais sobre Guerra nas Estrelas e Ahsoka aí com vocês, tá bom?
Um abração, fui e até a próxima.